Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui na Escola Bíblica Dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Falando em Igreja Evangélica Canaã, me permita deixar aqui um abraço e um agradecimento a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e pastor Anderson Moraes. Abraço apertado aos nossos pastores e extensivo esse abraço a todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã. Graças a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por essa oportunidade, pela sua vida aí do outro lado. Nós chegamos ao término desta lição, deste trimestre. Nós estivemos durante todo esse período estudando os princípios divinos em tempos de crise. E hoje, o tema desta última lição é: a vigilância conserva pura a igreja. Amém? Vamos para a leitura do texto áureo. E eu quero lhe pedir, nos acompanhe na leitura. Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, manuseie, anote, faça anotações, pegue um bloco de papel aí, faça as suas anotações, aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que as meditações, as lições aprendidas na escola dominical servirão para toda a sua vida até a volta de Cristo Jesus. Amém? Vamos então à leitura do texto áureo, que está em Marcos, capítulo 13, verso de número 37. Amém? Texto áureo, Marcos, capítulo 13, verso 37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Amém? Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Antes de nós irmos para a leitura bíblica de classe, me permita um breve comentário. Em 1999, se a memória não me trai, eu estava ministrando, era professor de escola dominical na Assembleia de Deus, no setor 115, em Vila Guarani, e naquela ocasião, naquele trimestre, o tema da lição era o perigo do secularismo na igreja. Ou seja, os costumes seculares, mundanos, invadindo a igreja. E um dos exemplos usados como ilustração pelo comentarista na época foi a figura de um barco no oceano. O barco está para a água, está na água, mas numa linguagem típica do navegante, se o barco fizer água, ele afunda. Ou seja, o barco está na água, mas se a água entrar no barco, ele afunda. A igreja está no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós devemos guardar a vigilância. E os perigos do secularismo, do mundanismo e os costumes do mundo entrando na igreja. Amém? Vamos para a leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 25, verso 1 ao 13. Alguns segundos para você abrir a sua Bíblia aí. Mateus 25, do verso 1 até o verso 13. Vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, verso 6, mas
à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Amém? Os objetivos desta meditação, desse estudo, dessa aula: sinalizar a necessidade do crente cultivar uma vida de oração e vigilância. Orai e vigiai. Porque, infelizmente, tem gente que ora muito, mas não vigia nada e bota tudo que orou a perder. Em segundo lugar, apontar o sentido da expressão à meia-noite espiritual. O que significa isso? Revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, é um período de transição. O velho dá lugar ao novo. Em quarto lugar, expor que a meia-noite é a hora das trevas. Se ao meio-dia é o momento em que o sol está a pino e o sol é mais forte a sua luz, o seu calor, à meia-noite é o auge da escuridão. Quinto, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E em sexto lugar, ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. O arrebatamento, ou promessa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos então à introdução. Chegamos à última lição desse trimestre. Oh, Senhor, que pena. Mas glória a Deus que já tem uma próxima chegando aí. Aleluia. Nós vamos ficar junto aí por muito tempo, permitindo Deus. Chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. O tempo está próximo. A Bíblia diz que a nossa redenção, a nossa salvação está mais próxima hoje do que quando aceitamos a fé. O tempo se abrevia. Leia depois 1 Coríntios 7, 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus, no capítulo 25, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite. Mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreender a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados para o clamor da meia-noite. Amém? Primeiro tópico. Meia-noite. O dia que já passou. Meia-noite fala da transição. Do que passou para o que está vindo. Do passado para o presente. Uma nova perspectiva. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu agora é passado. É o dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou.
Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, dia, que está para terminar, é a dispensação da igreja. Essa dispensação está no apagar das luzes. A dispensação da igreja está no apagar das luzes. Leia Romanos 11, capítulo 11, verso 25. Ou melhor, vamos ler Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lucas 21 e 24. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. À meia-noite, o apagar das luzes do velho dia, o apagar das luzes dessa dispensação. E no momento em que Jesus arrebatar a igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja na terra. A meia-noite se aproxima. A volta de Jesus se aproxima. A redenção total da igreja se aproxima. E nós devemos estar vigilantes, prontos, preparados para este momento da igreja. A Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade, que grande é a nossa responsabilidade. Por isso, Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. João 9, verso 4, trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será mais possível trabalhar, fazer nada. Nós devemos vigiar, orar, pregar, evangelizar, ganhar almas, porque ainda é dia, mas a meia-noite se aproxima, em que se ouvirá o clamor: eis aí o noivo. E nós estaremos preparados? Continuando aqui. À meia-noite, o início de um novo dia. Assim como a meia-noite marca o findar de um dia, o findar de uma época, o findar de uma dispensação, o findar de uma era, a meia-noite fala também do anúncio de um novo dia, de uma nova era, de uma nova perspectiva, de uma nova dispensação. Vamos lá. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, à meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? Oh, aleluia! Que dia será esse? O Atalaia responde em Isaías, capítulo 21, verso 11 e 12. Vem amanhã e vem também a noite. Amanhã vem. Para aqueles que estão preparados, o amanhecer de um novo dia na salvação eterna. Mas para aquele que não estiver preparado, oh, meu Deus. Vamos lá. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras no precioso sangue do Cordeiro. Esse é o dia de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Também Filipenses 1, 6. Leia também Filipenses 2, 16. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sofrimento. Isaías, no capítulo 53, no verso 11, está escrito que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Quando o novo dia raiar, quando ele chamar para si aqueles
que foram fiéis, que guardaram a palavra, que permaneceram, que perseveraram. Quando isso acontecer, então Jesus verá o resultado do seu penoso trabalho. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados junto com aqueles que ficaram vivos. Paulo fala a respeito disso em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do verso 23, mas depois do verso 51, ele fala de forma gloriosa, descrevendo como se dará esse momento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade, e então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo o sempre. Aleluia! Vamos ler 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Vamos ler também Apocalipse, capítulo 19, no verso de número 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O momento vai chegar em que todos estaremos, todos os que permanecerem fiéis, todos os que guardarem a palavra, todos os que perseverarem. Mateus, se não me falha a memória, escreveu: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar, este será salvo. Vamos conferir isso? Vamos conferir isso? Mateus 24, verso 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este que perseverar até o fim terá a alegria, o gozo de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Desde já, oremos e digamos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. O arrebatamento da igreja, a maior esperança de todos nós. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Se para os salvos começará um período de gozo, com a ceia das bodas do Cordeiro, para aqueles que ficarem, começará o dia da ira do Cordeiro. Para o mundo que rejeitou a Jesus. Leia, confira isso em Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. E a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Pense nisso. Pense nisso. Você quer referências bíblicas para isso que eu estou dizendo aqui, que está na nossa lição? Pegue a caneta e o papel, anote aí. Eu vou deixar as referências para que você as leia todas com calma, com diligência, orando, velando a palavra de Deus. Leia Apocalipse capítulo 6, versos 16 e 17.
Leia Apocalipse 14, verso 9, Apocalipse 15, no verso 7, Apocalipse 16, no verso 19 e Apocalipse 19, no verso 15. E leia também Isaías, capítulo 8, verso 21 e 22. Ele irá pisar o lagar. O dia da ira do nosso Deus virá. E todo aquele que rejeitou o Senhor, todo aquele que zombou do Senhor, todo aquele que zombou da sua palavra, todo aquele que escarneceu da pessoa, da obra e da palavra do Senhor Jesus Cristo, passará por este período de dor, por este período de trevas, a grande tribulação, a ira do Cordeiro. Todos aqueles que zombaram de Jesus, seja numa passarela de escola de samba, seja numa peça de teatro, seja numa série de televisão, vituperando a figura de Jesus e ridicularizando a pessoa e a obra de Jesus Cristo, viverão na sua carne os dias da ira do Cordeiro. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a sua vida, que você possa se manter vigiando e vigilante, aguardando à meia-noite o chamado do noivo. Louvado seja Deus. Se você quer entender um pouco sobre o que foram os dias de Noé, leia Gênesis capítulo 7, verso 11 a 12 e Mateus 24, 39, casavam-se, davam-se em casamento, viviam dissolutamente, não queriam nada com Deus, com a sua palavra, nem com a santidade, nem com a pureza. Era uma busca incessante pelo prazer, e os prazeres levando aos pecados dos mais terríveis. E a ira de Deus visitou o povo nos dias de Noé, através do dilúvio. Que Deus nos guarde. Mais uma vez eu digo, para que nós possamos nos manter vigilantes e vigiando, aguardando à meia-noite o chamado do noivo. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente do Senhor Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. Vamos ler 2 de Pedro, capítulo 1, verso 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aleluia! Vamos ler também 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Louvado seja Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. E é isso que o mundo não entende. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, nós não somos indiferentes ao sofrimento. Não. Nós não somos indiferentes, os crentes em Jesus, que têm o céu como esperança, o arrebatamento, a vinda de Jesus como esperança maior para a sua vida. Nós não somos indiferentes à dor. Nós também sofremos com a crise por causa da corrupção, a crise financeira, a crise da Covid-19, pandemia. Nós também perdemos pessoas queridas, pessoas amadas. Mas o mundo não entende que em meio a tudo isso, como é possível esse povo ainda se reunir e cantar? Como ainda é possível esse povo se reunir e celebrar? Louvar a Deus
com alegria. Louvar a Deus num momento como esse. Como é que esse povo consegue sorrir? É que nós entendemos que quanto mais escura a noite, mais próxima está a vinda do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Nós cremos na volta de Jesus. É a nossa esperança, é o nosso anelo. Nós buscamos boas coisas aqui, buscamos por saúde, um convênio médico, por trabalho, por uma melhor colocação profissional, boa moradia, boa casa, bom carro, roupas boas. Tudo isso nós também buscamos. Mas a maior esperança do crente que ama e aguarda a vinda de Jesus, a maior esperança é o céu, é ouvir o som da trombeta e depois de sermos arrebatados ouvirmos: bendito de meu Pai, vinde, entrai para o gozo que vos está preparado. Esta é a maior esperança da igreja. Por isso que no meio da dor, por isso que no meio da aflição, nós louvamos e adoramos a Deus, porque nós cremos que Ele está mais próximo do que nunca. Louvado seja Deus. Continuando, a natureza sente as trevas. A natureza proclama a vinda de Jesus. A natureza anuncia a palavra de Deus. Veja o que nosso comentarista disse aqui. Quando Jesus morreu, quando a terra recebeu o sangue de um inocente, a Bíblia diz que o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Mateus capítulo 27, verso 45. O sol negou a sua luz. A terra tremeu. Aleluia. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Leia Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23. Ou melhor, vamos ler Romanos 8, verso 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso 24, que coisa maravilhosa, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Nós temos uma viva e bendita esperança. Por isso, a criação geme, por isso a natureza clama, por isso nós vemos tremores de terra, terremotos, tsunamis, aquecimento global, derretimento das geleiras nos polos. Nós vemos fome na terra, catástrofes de todas as ordens, vulcões que estavam extintos, inativos, voltando com toda a força, trazendo destruição por onde passa. A Bíblia já previu tudo isso. E a Bíblia diz que quando nós ouvirmos sobre guerras, rumores de terra, sobre catástrofes, aí nós devemos ficar atentos, porque está próxima a vinda do Filho do Homem. A respeito disso, leia Lucas, capítulo 21, verso 11. Está tão pertinho. Vamos ler. 11 de Lucas, capítulo 21 de Lucas, no verso 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome, e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais
nos céus. Vamos ler também o verso 25. E haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Tudo isso nós temos visto, tudo isso nós temos observado. Mas todas essas coisas, ao invés de trazer pavor aos crentes, só fazem alimentar a chama e a esperança de que a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus, glória a Jesus. Os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 18 e 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral, provam que já anoiteceu há muito tempo. Nós temos visto nos últimos dias a perseguição a cristãos se intensificando em todo o mundo. Crentes sendo perseguidos e mortos em países de maioria que professam outra fé, seja ela qual for. Se for cristão, persegue, prende, mata. Se for cristão e negro, a situação fica ainda pior. E parece que ninguém quer saber disso. A imprensa fecha os seus olhos. A ONU fecha os seus olhos. Falam de islamofobia, mas a cristofobia cresce a cada dia assustadoramente e ninguém se pronuncia. Autoridades internacionais se calam e crentes estão sendo perseguidos e mortos. É o prenúncio da meia-noite de Deus que se aproxima. Louvado seja Deus. Vamos ler Lucas 17, 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Não se engane, isso vai acontecer. 21:12, também de Lucas. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, e isto tudo vocês sofrerão, diz aqui Lucas, por amor do meu nome, disse Jesus. Perseguidos, mortos, ultrajados, igrejas sendo fechadas, igrejas sendo lacradas, pastores sendo multados. Me permita e me perdoe tocar num ponto tão problemático, tão delicado dos nossos dias. Nós somos um povo ordeiro, nós somos um povo que respeita a autoridade e reconhece que estas são instituídas por Deus, e um princípio nosso é honrar as instituições, e nós como igreja honramos e respeitamos todas as determinações que nos são impostas por conta da Covid, mas é para se questionar e é para ficar indignado quando nós vemos pessoas ainda sofrendo em fila de hospital, pessoas apinhadas em trens, lotação, ônibus, em ponto de ônibus, pessoas apinhadas em fila do INSS, em filas da Caixa Econômica Federal, implorando por um auxílio emergencial. Ninguém respeita o distanciamento, pessoas amontoadas, aglomerações de toda ordem, até no avião, até no aeroporto, as pessoas estão lá, mas a igreja está debaixo de uma rígida vigilância. A igreja está sendo, no Brasil, perseguida de forma velada, de forma oculta, e muitas pessoas ainda não se atentaram para isso e acham que está tudo muito bem. Não está nada muito bem. Nós aqui temos
perto da nossa igreja bares, baladas, que à noite estão apinhadas de gente, calçada tomada. Se você estiver passeando com a sua família, levando seu animalzinho para passear, você vai ter que andar pelo asfalto, porque está todo mundo bebendo, está todo mundo comendo, está todo mundo se prostituindo, está todo mundo dançando, está todo mundo curtindo a vida, ninguém de máscara, ninguém com álcool gel, está assim botando álcool para dentro, e as autoridades fazem vista grossa, mas em se tratando da igreja, a vigilância é rígida, as normativas são mais duras, templos lacrados, fechados, pastores multados. Até quando? Mas nós glorificamos a Deus, porque isso tudo vai ficar, porque a Bíblia nos garante que à meia-noite, ao ouvir o clamor do noivo, ao soar da trombeta, nós seremos arrebatados, e todas essas coisas ficarão aí para os ímpios, para a besta, o falso profeta e o anticristo, enquanto nós estaremos por toda a eternidade toda glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós já estamos sendo perseguidos, os tempos estão próximos, a vinda de Jesus se aproxima. Oreis e vigieis para que não sejam pegos em tentação, para que não caiam em tentação. Nós devemos estar vigilantes e vigiando. Louvado seja Deus. Continuando, as nações estarão em trevas, há guerras e rumores de guerras. Lucas 21, verso 9. Guerras e rumores de guerra. E quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Todas essas coisas nós já temos visto. Nós pensamos que com a queda do muro de Berlim, a Guerra Fria havia se extinguido. Mas conflitos armados estão pipocando por todo o globo terra. Os que preferem o português mais, por todos os continentes. Em todos os continentes. Nação se levantando contra a nação. Questões étnicas. Na África, a guerra entre as etnias que dura séculos. Cristãos e protestantes. Muçulmanos, cristãos e judeus. Ideologias políticas, comunismo, socialismo, capitalismo. É uma Coreia que aponta as suas armas. É a outra Coreia que se desespera. São as armas que são apontadas para Israel. Guerras e rumores de guerras. Mas é a preparação para o grande dia. À meia-noite, o chamado do noivo se aproxima. Louvado seja Deus. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos. Qual é? O cenário está armado, pronto para a maior catástrofe de todos os tempos. E qual é ela? A Bíblia chama de a grande tribulação. Vamos ler Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Se você acha que está difícil agora, irmão, depois que a igreja for arrancada da terra, tirada com pressa, com força, virá a grande tribulação. Um tempo de sofrimento como nunca houve, nem nunca haverá. Mateus 24 e 21. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite estão às portas. Estão às portas. Vamos continuar. Quarto tópico desta lição. Meia-noite, a vinda do noivo. Aleluia. Os irmãos
pode perceber que esse é um assunto que me empolga. Arrebatamento da igreja. Oh, bendita esperança. Bendita esperança. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá, Jesus virá. Não. Pelo contrário, à meia-noite, ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando, chegou o noivo. Chegou o noivo. Mateus 25, verso 10. Aleluia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Chegou o noivo. Aleluia. Em Mateus 25:10 está escrito, chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Romanos 8:11, aleluia, eu preciso ler, Romanos 8:11, aleluia, está escrito. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo de número 3, verso 21. Aleluia. Louvado seja Deus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, maravilha! Não haverá mais chaga no nosso corpo. Irmão, se alegra você que sofre com uma enfermidade congênita, algo que foge do seu controle, uma enfermidade que você carrega há tantos anos. Quando a meia-noite chegar, quando o noivo chegar, oh, aleluia, o poder de Deus vai operar um milagre extraordinário, e isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. No céu não vai entrar aleijado, manco, leproso, canceroso, diabético, hipertenso, não vai ter nada dessas coisas. Como ele é, nós seremos. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 11 até o verso 18. Eu faço questão de ler. Esse é um dos textos que eu mais repito em todas as mensagens, em quase todas as mensagens que prego. É 1 Tessalonicenses 4, a partir, na verdade, do 11 até em diante, e 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 em diante. São os textos que eu mais leio, que eu mais falo em quase todas as mensagens que prego. Diz assim, aleluia: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos,
para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Receba este consolo neste momento. Se você está ouvindo pela manhã ou à noite, no domingo, na segunda, na terça, não sei quando você pode estar ouvindo esse estudo, mas eu quero trazer consolo para a tua alma com esta palavra. Não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Aqueles nossos queridos e amados que partiram em Cristo antes de nós estaremos para sempre com eles, bendizendo, adorando e louvando ao noivo amado Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Seremos arrebatados ao céu e não sofreremos mais dor, e a desgraça que atinge o mundo todo não nos alcançará. Iremos entrar nas moradas que Jesus nos foi preparar e para as quais fomos comprados com seu precioso sangue. Por isso ele disse, e eu digo a você, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Chegamos então ao quinto e último tópico desta nossa lição. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Mateus 25, 6. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, você está ouvindo já este clamor? Você percebe os sinais à sua volta? Você percebe o clamor pelo noivo? Você está escutando como o Espírito Santo está dizendo ao mundo e aos salvos que Jesus breve virá? Você percebe isso? Você está atento a isso? Você está atento aos sinais dos tempos? Você está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus disse, e João, escrevendo, registrou Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Não é perceber, ouvir e se calar, não. Nós temos a obrigação, nós temos o dever, o ministério de anunciar a vinda do Senhor, enquanto é tempo, enquanto é dia. Enquanto não chega a meia-noite de Deus, nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias. A nossa função é despertar o povo. O atalaia é aquele que vem antes do nobre, que vem antes do rei, que vem antes do noivo, que vem dizendo, ele está chegando. Está próximo à vinda, ele está chegando. Nós somos estes atalaias. Confira isso lendo Ezequiel
capítulo 3, verso 17 ao 21, e lendo Abacuque, no capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Temos que anunciar aos homens que Jesus breve vem. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a vinda de Jesus. Não basta que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Não é o bastante. Nós precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor, para não sermos contados como as 5 loucas, as 5 imprudentes, que tinham as roupas, as vestes nupciais, que estavam aguardando também, mas foram pegas de surpresa, não vigiaram, não porfiaram por esperar o noivo, foram negligentes e não tinham reserva e não puderam entrar para o gozo do Senhor, para a ceia, para a festa, para as núpcias, para o encontro do noivo. Não podemos de forma alguma. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor para não serem roubados. É assim que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem: vigiai. Vigiai. Marcos 13, 36, 37. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Muitas pessoas desapercebidas, negligentes. Muitas pessoas no sono da indolência. Esse também é um sinal do fim dos tempos. O esfriamento do amor por multiplicar-se a iniquidade, Mateus 24, 12. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas, que foi dormir no porão de um barco, Jonas 1:6. Quando adormecemos, quando obedecemos a Deus, somos revestidos de poder do Espírito Santo para não adormecermos. Confira Atos 5:32. Também a preguiça causa sono. A preguiça. Provérbios 24, verso 30 a 33. Vamos ler Provérbios 24, do verso 30 ao 33. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga, e a sua parede de pedras estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Verso 34. Devemos repreender esse espírito desse comodismo, dessa preguiça, dessa falta de apetite em servir a Deus, em pregar a palavra de Deus. Nós devemos recusar isso, rejeitar isso nas nossas vidas. Quando Davi ficou em casa, desocupado enquanto o exército combatia, caiu em tentação, desejando a mulher de Urias e possuindo-a. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Por isso, é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Mas nós devemos ter também um cuidado no servir. Porque pode ser que o esgotamento espiritual, por falta de renovação, também cause sono. O excesso de ativismo. Muitas pessoas estão fazendo por fazer, por uma obrigação litúrgica apenas.
Nós devemos tomar cuidado com o ativismo religioso, porque o esgotamento espiritual também pode nos fazer dormir, nos fazer cair no sono. E isto por falta de renovação espiritual. Isso pode causar o sono. O excesso de atividades, o fazer, o estar, o liderar, o reger, o ensinar, o pregar. Pasmem! Até o excesso de pregar pode trazer essa fadiga espiritual por um simples ativismo, porque nós podemos incorrer o erro enquanto pregador, enquanto pastor, enquanto ensinador, enquanto influenciador, de estar lendo a Bíblia para os outros, para ensinar os outros, para ter palavra para os outros, e acabamos por negligenciar a nossa vida e até a nossa família. Eu devo ler, eu devo meditar, eu devo mergulhar nas Escrituras primeiro pela minha alma. Eu devo orar primeiro para que eu esteja íntegro na presença de Deus, e não somente orando para que Deus faça sinais na coletividade, para que Deus me use na coletividade. Não, eu devo estar com a minha vida devocional em dia, com a minha vida de oração, com o meu devocional, o meu período de meditação na palavra, e o período de ser ministrado, porque a gente não vive só de pregar, a gente precisa ser ministrado, orientado. A gente também, pastor, obreiro, missionário, missionária, você também precisa desse tempo de qualidade na presença de Deus, para não incorrer no perigo do esgotamento espiritual, que pode trazer o sono, e com ele nós podemos correr o risco de sermos pegos de surpresa quando vier o noivo. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Gênesis capítulo 15, verso 22, ele foi oferecer o sacrifício, e de repente o sono quis tomar conta dele, mas de repente ele viu a necessidade de estar lutando ao pé do altar. Vamos ler isso aqui, é muito importante, Gênesis capítulo 15, verso de número 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Nós não podemos descuidar um minuto sequer. Nós não podemos titubear, porque a qualquer momento o sol pode se pôr. O sol pode se pôr. E assim como Abrão na época, nós temos que lutar. Nós temos que estar vigilantes, mesmo junto ao altar. Mesmo junto ao altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive a esse sono. Cuidado com este sono. Cuidado. Estar em cima do muro ou assentado na janela também pode trazer sono, que pode nos levar à queda. Lembra de Eutico? Atos dos Apóstolos registra isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7, a seguir. Seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos, falando-lhes, chamando a atenção deles. Vocês não podem velar comigo nem uma hora? Leia Mateus 26, verso 45, 46. Como é preciosa a palavra de Deus. Quem a escuta, quem a estuda, melhor dizendo, quem a estuda com atenção, encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia! O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Quem tem
este zelo pelo Espírito Santo, e busca ser renovado através da palavra de Deus, uma vida intensa na presença de Deus. Ele é como as 5 prudentes que têm o azeite na sua lâmpada. Não sei como você tem vivido, como você tem andado. Pode ser que por alguma situação você tenha fraquejado, titubeado. Se alegre, pois também está escrito que ele não apaga o pavio que fumega e ele também não esmaga a cana trilhada. Tem renovação de Deus para a tua vida. Receba nesse momento a visitação do Espírito Santo. Você que é morada, templo, vaso, que tem em si um tesouro precioso, o Espírito Santo, seja renovado em nome de Jesus. A meia-noite se aproxima, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vigia, esteja alerta para o grande dia da vinda do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Viva, pois, uma vida onde haja inteira liberdade para o Espírito de Deus operar. Viva uma vida pronta a servir, a ser usado por Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. E isto conservará preparado para o encontro com o Senhor. A oração, nós falamos da palavra, nós falamos do Espírito Santo, e a oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41, Marcos 13, 33. E acrescentou ainda, ele ainda acrescenta: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o Espírito Santo prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para manter-nos vigilantes. Por quê? Por quê? Porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Aleluia! Então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Êxodo 34, 29. Semelhante também Estevão, o seu rosto resplandeceu. As pessoas não suportaram quando ele viu o céu aberto. Atos capítulo 6, verso de número 15. A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Está registrado isso em Efésios capítulo 6, verso 18. Quando combatemos e prevalecemos contra o inimigo, em oração permanecemos vigilantes. A oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche da sua graça e nos faz prontos para o grande culto na eternidade, o grande encontro nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sejamos vigilantes na nossa maneira de agir, de andar, de viver, de proceder, de falar, de conduzir a nossa família, os nossos negócios, a nossa vida secular. Devemos estar atentos a isso, sempre buscando a santificação, sempre buscando a purificação, para que não pereçamos e para que não haja mancha nas nossas roupas. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 9, o pregador fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, de abraçar, de afastar, de abraçar, rir, chorar, tempos de guerra e tempos de paz. Mas em Eclesiastes 9, verso 8, ele diz: mas em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Louvado seja Deus, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 de João, capítulo 3, verso 3. Assim estaremos sempre preparados, e um dia o veremos tal como ele é. 1 João, capítulo 3, verso 2. Assim chegamos ao final desta nossa
última lição deste trimestre. Me permita encerrar com as seguintes palavras. Não confunda igreja com membro de igreja. Não. A igreja está preparada. Ela sobe. Membro de igreja fica. Eram 10. 5 entraram. 5 ficaram para trás. Jesus disse, estarão 2 no campo. Estarão 2 na cama. Um vai, o outro fica. A igreja, a noiva do Cordeiro, a senhora eleita, essa está pronta, preparada, ataviada para encontrar-se com o seu noivo. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se preparou. Estas coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos, capítulo 13, verso 37. A síntese da nossa lição. À meia-noite, o dia finda, tudo acontece. E o passado pertence ao ontem. À meia-noite é o início de um novo dia, mas também a chegada da noite. À meia-noite, a expressão à meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações já estão em trevas. A expressão à meia-noite denota a vinda infalível do noivo. E se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. E quando a meia-noite chegar, nós ouviremos: aí vem o noivo. Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, que o seu sentido é o seguinte: saí-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperavam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possais abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos, sensíveis à sua voz. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Estas coisas vos digo. Digo-as a todos. Vigiai. Amém? E assim chegamos ao término desta lição. Eu te espero numa próxima lição que tem um tema muito interessante. Eu não vou adiantar não, vou deixar uma expectativa. Talvez possa ser que ela fale sobre a fragilidade do homem diante de Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. E eu creio que nós estaremos aí outras tantas vezes juntos aqui meditando na palavra de Deus em mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém e amém. Abraço apertado, beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima, permitindo Deus. Amém.